Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. E onde quer que nós viemos chegar, nosso muito obrigado. E eu peço a todos vocês que compartilhem. Por causa do assunto, nós precisamos compreender que não só perdemos a democracia, foram de forma tomada de todos nós, essa forma que nos danificou, nos desfigurou como nação, e as pessoas falam, diante do perigo, falam sobre nacionalidade, uma violação à nacionalidade. Nós não temos nacionalidade porque o Estado de Direito, como um Estado democrático, foi violado. Então nós perdemos a característica de nacionalidade, perdemos característica de todos os direitos que você possa imaginar. Observe que todos estão sendo violados. Se não por prática, mas com medo, ou pelo medo, de alguém que atua usando regras sonhadas, e que esse sonho passa a ser realidade porque se encontram-se em uma condição de impor e de aplicar as leis e suas regras através de suas próprias cabeças, através de seus sonhos. Então nós perdemos o Estado de Direito. Ninguém pode ser punido dentro do Estado de Direito sem que não venhamos violar uma lei. Ora, quando se cria, legisla-se e se cria leis para que possam ser aplicadas ao cidadão que possa violar, as leis elas são aplicadas para as pessoas que cumprem as leis. As que violam, essa lei torna-se eficaz a alcançá-los. Mas quando alguém passa a sonhar, e tenta aplicar esses sonhos como se fossem reais, criamos as polaridades. Mas não é a polaridade política, mas a polaridade de defesa. Porque algumas pessoas, elas estão torcendo por via de terem como inimigo o Estado polarizado, que é a polaridade política. Uma vez estando a polaridade política um ao lado do outro, o que ocorre? Pelas regras do Estado democrático, pelas regras do Estado de Direito, não é possível você alcançar as pessoas. Então é preciso você criar regras, é preciso você criar meios, é preciso você criar leis. Então é preciso você sonhar. Eu falei no vídeo anterior, o que ocorre? É preciso estabelecer e promulgar antes do delito. O que ocorre se nada disso acontece? E quem pode fazer isso é o Senado. Quando ocorre isso, é quando o Senado se cala. Quando o Senado se cala, traduz essa possibilidade como concreta ao sonhador, que cria os meios para alcançar as insatisfação de uma das partes da polaridade política, que tem a prioridade em alcançar a esse que aplica através dos sonhos, seus pedidos são alcançados e são atendidos para alcançar um dos lados que não os agrada. Então nós temos essa condição hoje. Mas, uma vez o povo desfigurado, o povo fica sem valor. E uma vez sem valor, não tem o Estado de Direito. Todo o acontecimento passa a valer sobre a ilusão. Todo acontecimento passa a valer com a ilusão, sem a realidade. Que é de fato essa mudança
que tira, desfigura o povo, passa a revestir esse sonho, que não passa a ser verdade. Como muitos gostam de falar um gatilho que diz, por muito eu falar a mentira, ela torna verdade. Não. Ela vai 300 anos, 1000 anos, 1 século, 200 séculos, 300 séculos, vai ser sempre mentira. O que acontece é porque todos se converteram à mentira. Aí eles atuam como verdade. Mas a verdade da existência da mentira, não a verdade da existência da verdade. Porque todas as vezes, repito, eu falei até no programa anterior, todas as vezes que o erro, que é um espírito, o erro, ele levanta ou faz um levante, levanta com ele outro espírito chamado verdade, que é o espírito da coisa. Então esse espírito levanta para bater também. Ele sabe que vai perder. Todo tirano, todo déspota sabe que perde. Não tem um que viveu para contar a história. Ele perde de um jeito ou de outro. Toda a sua geração é perdida. Então o déspota, ele sabe disso. O tirano sabe disso. Ele vai perder, porque sobe com ele a verdade. E essa verdade não nasce do povo. Nasce no momento em que o erro toma posse de uma parte, nasce com ele a verdade, que vai procurar alguém com coragem para atuar contra essa mentira. Quem já leu um livro chamado Titã, vai compreender o que eu estou falando. Então, esse fragmento, esse é o renovo de uma democracia. Mas o povo, ele não pode ser coeso ou reunir-se. Não, porque aí vai porcaria junto. O povo precisa de um renovo para ficarem coeso de uma ideia desse renovo, para que possa ser chamada democracia. A democracia que foi tirada, que foi desfigurada desse povo, essa democracia ela se desfaz com o tempo, como nuvem. O vento leva. Por quê? Porque não tem raiz, na verdade. Porque não tem raiz. Não há como ter raiz. Então a maioria das pessoas ficam tentando unificar pessoas, juntar pessoas com todos os seus defeitos. Todos os seus defeitos. Vai cometer o outro erro de novo. Porque de uma fonte não pode jorrar duas personalidades, dois pensamentos. De uma fonte não pode jorrar água limpa, água suja. Isso é uma coisa mais correta, mais justa. Então isso nós estamos vendo. Então ocorre que aqueles que têm as ferramentas, baseado num sonho louco de alguém que acha que é o centro, é o cerne de todos os acontecimentos, então quando surge esse renovo, com certeza vai haver um confronto. E esse confronto, com certeza, não vai dar de forma nenhuma oportunidade, porque essa criação, esse transplante que fizeram, eles vão repetir algumas palavras, vão convencer muitos que são democracia, muitos vão defender o erro, e muitos vão dizer que o povo está unido, discutindo e aprovando a sua democracia. Só que esse povo, ele foi coeso com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades para praticar aquilo que não é correto. Desde mentira, furto, roubo. Ah, não, deu oportunidade, eu levo. Não. Então não tem caráter, não tem moral, não tem comportamento adequado ao respeito mútuo, não tem o que podemos dizer respeito mútuo, que é
é o cerne do que podemos chamar de Estado de Direito. Então, isso é que nós estamos vivendo. Isso é que nós estamos vivendo. Muitos dos que estão nesse momento torcendo pela falsa democracia que se instalou e oprimindo o povo, desfigurado do que é o parágrafo único da Constituição, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, esqueceram completamente que dessa situação em que eles estão vivendo, eles não conseguem de forma nenhuma criar um Estado, a não ser da opressão e repressão. O que não é compreensão e nem a prática do comportamento coeso, que é justamente a crença de que trabalhando as coisas vão sendo realizadas, as coisas vão aparecendo, e isso vai fazendo com que novas criaturas possam assumir os postos legislativos desse renovo, ou dessas novas criaturas. Não é possível que estamos assistindo um Brasil mergulhar no descaso de si mesmo, no descaso de si mesmo. Porque quando um ser humano ele investe contra o outro, ele está fazendo um descaso da sua própria situação humana. Quer dizer, descaso de respeito, descaso de honestidade, descaso de semelhança, descaso de compaixão, descaso de perdão, descaso de ordem, descaso de tudo. Então ele está dentro do descaso de si mesmo. Ele está se degradando ao mais baixo nível, que é a violência contra o seu semelhante. Então, com a medida que você medir, hão de medir você. Não tem para onde você correr. É a mesma coisa que plantando, você vai ter que colher. Esse é o erro de você agarrar com o erro para tentar destruir o que é verdade, o que é verdadeiro. E é isso que essas pessoas estão fazendo. É isso que essas pessoas estão fazendo. É uma verdadeira loucura. Eu vou terminar essa parte com um professor inglês de Oxford. Ele escreveu um livro em 1885 que fala sobre a introdução do Estado de Direito. Eu vou baixar os olhos aqui para poder lê-lo. Diz assim: Dissei alenca 3 significados para a expressão. Um deles específico do ordenamento jurídico inglês. E 2 que pode ser avaliado à luz do sistema constitucional brasileiro. Em primeiro lugar, esse professor destaca que se deve ter em mente que a noção do Estado de Direito compreende o fato de que ninguém pode ser legalmente punido, submetido ao sofrimento corporal ou redução do seu patrimônio, que é o que nós estamos vendo. Contas sendo bloqueadas, pessoas sendo presas, sofrimento corporal, redução do patrimônio, salvo em virtude de violação e preceito específico de lei. Não existe lei para isso. É o que nós estamos vendo. Estabelecida por meio de procedimentos legais e perante as cortes ordinárias pré-definida pela Constituição. Não é que você está ali e de repente está na outra corte sendo processado, você não tem foro para isso. Então, o que ocorre em relação... Quando ocorre essa violência? Se alguém, você ou eu, deve ser penalizado, não deve ser por violar algumas regras sonhadas por um ministro sonhador.
ou por um oficial que possa nos prender. Isso só pode acontecer por meio de violação da lei estabelecida no local. E deve ser uma violação estabelecida perante o tribunal comum, não por um tribunal composto por membros escolhidos para fazer o que o governo ordena, sem a independência e imparcialidade esperada pelo juiz. Aqui está Marcos Vinícius Furtado Coelho. Garantia constitucional. E está aqui, ó, escrito. Isso é o que nós estamos vendo no Brasil. Um abraço a todos e até mais.